Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Cláudio Messias, responsável pela disciplina Artes, Teste e Comunicação no período letivo 2025.2. Estamos encerrando o período letivo. Eu passei um trabalho ontem, na data de ontem, no SIGA, que está aqui em tela, e eu vou explicar para vocês o que exatamente eu quero com esse trabalho. Essa gravação está sendo válida tanto para o turno diurno quanto para o turno noturno. Há uma pequena diferença do que eu atribuí para o diurno em relação ao que eu atribuí para o noturno. Eu vou explicar, tá bom? Vamos lá. No meu comunicado eu coloco lá que vocês devem enviar o trabalho para mim por e-mail, né? O e-mail está aqui, o endereço claudio.messias@professor.fcv.edu.br. Deixar claríssimo para vocês, esse trabalho tem que ser feito no Word, num documento à parte e anexado ao e-mail. Então, isso aqui é a universidade, vocês não estão no ensino médio mais, acabou de entregar trabalho para o professor de qualquer jeito. Coloca lá o nome completo, né? Se for nome social, coloca o nome social, mas também coloca o nome completo como está no CIGA, tá? E o turno, se é diurno ou se é noturno, que facilita para o professor na hora de corrigir, tá? Então, deixando claro, eu não vou receber trabalho escrito diretamente no corpo de texto do e-mail. Não. Vocês vão fazer um arquivo separado, gerar em doc ou em PDF, anexar ao e-mail e enviar para mim. E, por favor, coloquem lá no assunto do e-mail que se trata do trabalho, da unidade 3, da disciplina de Artes, Teste e Comunicação. Tá bom? Dito isso, né, você deve estar pensando, poxa vida, precisa falar isso, né? Precisa. Infelizmente, é recorrente eu receber das turmas iniciais, a pessoa vai lá, abre o celular e responde direto, como se estivesse mandando uma mensagem para mim, no corpo do texto do e-mail. Não, isso aqui é academia, isso aqui é sério. Faz o trabalho, sabe, seja qual for que vocês vão fazer, mas faz o trabalho, que tenha lá uma capa com o nome completo de vocês, matrícula, o turno diurno, noturno que vocês estão estudando, não é? E aí sim, um trabalho com título, um resumo, 3 palavras-chave, pelo menos 3 palavras-chave, né? Feito isso, vai lá, introdução, faz a adição de vocês, o desenvolvimento, que é a análise que está sendo feita por vocês, uma análise fundamentada com os textos teóricos que nós trabalhamos na disciplina, e deixando mais também claro, né? Eu não vou dar nota, não vou receber trabalho em que o aluno dê o aluno ou a aluna dê pura e simplesmente a opinião dele sobre o que eu estou colocando aqui. Eu não quero a opinião de vocês. Eu quero a análise de vocês dentro dos fundamentos teóricos trabalhados desde outubro do ano passado. Os textos estão no CIGA, todos estão lá. Vocês devem ter lido. Quem não leu vai ter que ler, não é? E aí vão cruzar a análise que vocês estão fazendo com a fundamentação teórica. Entre o trabalho que chegou sem análise teórica também vai ser reprovado, porque é uma disciplina teórica, não é uma disciplina prática. Vamos lá, eu vou ler aqui o que eu estou pedindo aqui no CIGA. No texto sobre a peça Ao Poço, esse texto foi colocado para vocês 15 dias atrás, a autora Maria Cristina Castilho Costa faz uma abordagem estética sobre a prática da censura e as formas pelas quais é possível driblar a censura. Ou seja, no caso de uma diretora de peça teatral, que é o caso da peça, né? Tá, a minha câmera aqui está cobrindo o que eu estou querendo ler, né? Mas o roteiro é elaborado de maneira a ter uma intencionalidade de construção de sentido junto ao público que vai ao teatro assistir ao espetáculo, cujo perfil cognitivo
pode não ser o mesmo dos agentes da censura. O que eu estou querendo dizer aqui? A diretora da peça, ela elaborou o roteiro da peça, né? Ou seja, a peça distribuída em atos, com uma intenção de, sim, passar pela censura, porque toda a peça passava pela censura. Mas ela driblou a censura. Por quê? Porque ela construiu uma linguagem no roteiro da peça para o público que, durante a ditadura militar, foi assistir a peça. Né? Tudo bem que é um público mais elitizado, que tem um capital cultural um pouco mais elevado, mas ela teve uma intencionalidade estética, ou seja, ela escreveu o roteiro de maneira a passar pela censura e receber a restrição da censura. Só que quando ela faz isso, ela entende que o agente da censura, né, o militar lá que está fazendo a censura, o militar não, porque infelizmente nós tivemos durante a censura muitos casos de colaboradores da censura, né? Pessoas adeptas ao regime militar que não eram necessariamente militares e que faziam parte dos comitês censuras. Mas essas pessoas não compreenderiam aquilo que ela queria que chegasse ao seu público espectador. Passou pela censura, voltou para operações, a peça foi mantida na sua intencionalidade estética. Né? Então, simplificando, uma peça teatral, ou mesmo a música, vamos lembrar da música Cálice, do Chico Buarque, né? Na época da ditadura, era escrita em uma perspectiva estética resumida em agentes da enunciação, fazendo da arte o terreno de mediação com seu público, que é a recepção, em um cenário em que o agente da censura não integra essa intencionalidade estética. Né? Eu elaborei uma peça. Eu quis que essa peça, no seu estado da arte, chegasse numa competência comunicativa ao público que entendesse que aquilo ali era uma crítica ao regime militar. Porém, essa mesma peça passou pelos agentes da censura que não pegaram, não captaram essa intencionalidade. Há diversos motivos estéticos para isso. A Maria Cristina Castilho Costa, no texto, ela deixa claro lá os pontos da perspectiva da partida do sensível, né? Ela não cita o Jacques Rancière nesse texto, mas ela está se referindo ao pressuposto do Jacques Rancière da partida do sensível. Então, eu coloco lá. O que Maria Cristina Castilho Costa analisa também está presente nos textos de Jacques Rancière e Ariano Suassuna. Né? O Jacques Rancière, a partida do sensível, o Ariano Suassuna, iniciação à estética. Textos que eu discuti em sala de aula com vocês. Quando eles se referem, respectivamente, à partilha do sensível e ao belo enquanto encantamento, pois ambos se referem à arte na perspectiva da representação da realidade presente na ficção. A peça, ela é uma ficção, mas a censura entende que a peça, o Poço, exagera demais por ser baseada em fatos reais, que realmente aconteceram. Mas a censura não se dá conta que, na realidade, a peça ela é a representação da ditadura que mata, da ditadura que persegue, que mata e que esconde os corpos de quem mata, né? De quem é assassinado. A questão central do trabalho. Cite, aí eu estou pedindo para vocês, cite um exemplo em que você tenha presenciado alguma situação que possa ser entendida por você como censura. Fundamente sua resposta citando os autores e textos abordados nas unidades 1, 2 e 3 da disciplina. O que eu estou pedindo para vocês é que vocês citem. Vocês, lendo o texto da Maria Cristina Castilho Costa, vocês estão vendo que nós discutimos isso em sala de aula, em aula presencial, inclusive. A censura ela é um cerceamento da livre manifestação. Né? Ou seja, o artigo 5º da Constituição hoje ele garante a liberdade de expressão. Nós temos diversos casos recentes na mídia de situações em que a liberdade de expressão ela é cerceada. Não é? Mas não é só
dos veículos de comunicação. De repente você vai lembrar lá que numa determinada aula, um aluno, uma aluna foi falar algo, um professor, uma professora mandou o aluno calar a boca. Né? Era assunto de aula, falando da escola, né? Na universidade, raramente isso acontece. A gente acaba no ensino fundamental ou no ensino médio presenciando isso. Eu testemunhei alguns casos na minha vida de professor da rede pública de ensino fundamental e médio, de alunos que reclamavam que um ou outro professor ou professora era autoritário o suficiente para não permitir que os alunos falassem. Os alunos queriam participar das aulas, mas eles eram provocados mesmo a calar a boca, porque quem tinha que falar era o professor. Essa é uma situação. Muitas vezes em família, né? Eu, por exemplo, vou citar o caso da minha família. O meu pai, ele não permitia que nós temos 3 filhos, que nós conversássemos com os adultos que visitavam a nossa casa. Por exemplo, recebíamos visita de um tio, de uma tia, de uns primos mais velhos, né? Que chegavam lá para fazer a visita para a gente. Né? Quem conversava com os adultos eram os adultos. Criança não podia conversar com adulto. O máximo que a gente fazia era pedir bênção, né? E dar tchau e tudo mais. Se o adulto perguntasse alguma coisa, a gente respondia, mas tinha opressão. Eu lembro assim que, às vezes, eu sempre gostei de futebol, né? Desde criança, fui jogador de futebol. E tinha um tio meu que chegava lá e falava, opa, e aí, né? E teu time, o Corinthians? Sim. Eu respondia para ele, olhando para o meu pai, com medo do meu pai. Com medo da repressão que eu poderia ver depois que meu tio fosse embora e vinha a repressão. Né? Às vezes até em forma de surra. Então, é uma forma de censura. Né? Tem diversas formas de censura. Eu quero que vocês pensem, antes que eu trabalhe, analisem, caramba, que tipo de censura? De repente, vocês estão passando por uma situação de censura em plena universidade, né? Estão passando por um tipo de censura atualmente em casa, no trabalho. Né? Até que ponto vai o cerceamento à sua liberdade de expressão que a gente pode entender como censura? A Maria Cristina Tassilo Costa, no texto dela, ela dá uma passada numa perspectiva crítica e perigosa, que é quando nós, comunicadores, adotamos a autocensura por medo. Existe tanto a ditadura do medo, o medo da opressão, da perseguição, que na época da ditadura os jornalistas deixavam de dar a notícia conforme deveriam dar, com medo da repercussão dessas notícias e a perseguição que ia dos quartéis para as redações. Rádios foram tiradas do ar, emissoras de TV foram tiradas do ar, os jornais foram impedidos de circular, pura e simplesmente porque um conteúdo foi publicado ferindo os interesses da ditadura. E aí, quando isso acontecia, vinha a pressão da própria empresa. Você nunca sabia se você seria demitido ou não. Eu passei por isso. Eu comecei a trabalhar na imprensa em 1984, nos anos finais da ditadura, mas quando eu comecei a trabalhar, tinha o DENTEL, que era o Departamento Nacional de Telecomunicações, que era um órgão censor. Eu trabalhei em rádio, comecei a trabalhar em rádio, e mensalmente nós recebíamos os censores do DENTEL, que acessavam todos os nossos arquivos da rádio, e se identificassem lá qualquer tipo de notícia que era contra o regime militar, a rádio era punida. Se ela fosse multada, a rádio simplesmente pegava aquele valor e descontava de todos nós da redação. Nós éramos em 7 na redação. Eu, meu editor, eu era redator, né? O meu editor e mais 4 repórteres e o supervisor de jornalismo, né? Nós todos a emissora pegava, deu R$ 5.000 de multa. Pegava o valor, dividia em 7 e dividia em 3, ou seja, nós pagávamos a multa. E o argumento era, nós sabíamos que não podíamos ser divulgado aqui. Então era muito complicado. Aconteceu uma vez isso, e eu fiquei abismado. Né? Eu, como editor, nunca aconteceu. Não porque eu não quis, porque quando eu cheguei a editor, já foi 86 ali, 87,
em 1986, 1977, nós já tínhamos mais uma abertura democrática, eles tínhamos a Constituinte, né, que elaborou a Constituição de 88, que garantiu no artigo 5º a liberdade de expressão. Os tempos difíceis. Isso é censura, gente. Né? Isso é a estética da comunicação. Nós tínhamos as nossas técnicas de fugir da censura. Né? Dávamos notícia por códigos estéticos, mas dávamos as notícias e não éramos pegos pelo Dentel. Então está aqui, a questão central do trabalho. Cite um exemplo em que você tenha presenciado alguma situação que possa ser entendida como censura. Fundamente sua resposta citando os autores e textos abordados nas unidades 1, 2 e 3 da disciplina. Importante. Também a opção pelo trabalho colocado em lousa na aula presencial do dia 9 de março. Essa aqui é só para o diurno, tá? Quem optar por essa elaboração, explicada em sala de aula, poderá fazer. Devido ao fato de o tema de trabalho ser sensível e citar situação de suicídio, optei por apresentar essa segunda alternativa de trabalho. Essa segunda alternativa de trabalho é essa que eu estou apresentando agora sobre a censura. Quem se sentir preparado para fazer o trabalho da forma como eu coloquei na lousa, também vai ser aceito. Tá? Há uma questão bem delicada que eu não sabia, né, de uma pessoa da turma que teve na família uma situação análoga a suicídio e eu não sabia dessa situação. Né? Então, pedi desculpas em sala, repito, reitero aqui meu pedido de desculpas, né? São coisas que fogem do nosso controle, mas eu me vi no dever de dar essa alternativa de um plano B. Tem um plano A, que é lá o que eu coloquei na lousa, e o plano B, que é esse que eu estou apresentando aqui. Justamente para que uma pessoa da sala possa fazer o trabalho sem essa agonia, sem essa dor que essa pessoa passou recentemente numa situação que nem compete aqui ficar lembrando o que é. Tá? O requisito para o trabalho. Né? Os trabalhos devem conter título, resumo e pelo menos 3 palavras-chave. A estrutura textual deve conter introdução, desenvolvimento e principalmente a conclusão. Ao final devem ser citados os autores e textos utilizados na análise. Aqui eu estou falando, o vídeo que eu estou fazendo agora está sendo elaborado para explicar para vocês. Gente, por favor, escrevam o texto de vocês, do jeitinho de vocês. Eu não diminuo nota, porque tem um errinho ortográfico, um equívoco gramatical. Né? Essa estética não pertence ao meu critério de avaliação, tá bom? Eu quero o texto de vocês. Não existe texto perfeito, mas o ChatGPT, ele costuma apresentar para a gente um texto perfeito. Se chegar um texto perfeito, eu vou atrás de onde é que saiu essa perfeição. Eu não vou questionar a competência comunicativa da pessoa, que pode ter feito um trabalho que beira a perfeição. E você tem competência para isso. Mas nós temos ferramentas de rastreamento para identificar de onde saiu aquilo. Se o rastreamento mostrar que saiu do ChatGPT, de qualquer inteligência artificial generativa, infelizmente, não é uma ameaça, é uma constatação, esse trabalho vai ter que ser reprovado e a pessoa vai ter que pagar disciplina de novo comigo daqui a um ano, tá bom? Muito chato, é raro acontecer, mas acontece. Já passei por isso nessa disciplina. Na época era muito mais relacionado a plágio de textos de internet do que necessariamente com o ChatGPT e outros recursos. Agora não, agora tem sido cada vez mais recorrente a chegada de trabalhos com emprego de inteligência artificial. Chegou, pegou, identificou, tchau, está reprovado, está aqui. Eu encaminho para a coordenação do curso, a justificativa do porquê da reprovação, eu não dou chance nem de repositiva, vai pagar a disciplina de novo. Né? Não custa nada sentar no computador, ou mesmo pegar o celular, seja qual for o recurso, escrever o próprio trabalho ali, fazer a análise com os textos teóricos apresentados. Não consegui ler todos os textos. Vão ter a oportunidade. Segunda-feira não tem aula. Pega as 4 horas da aula de segunda-feira,
senta na cadeira, lê os textos, entende, tá tudo no cigarro, tá vendo aqui? Tá na minha frente aqui, tá tudo aqui, ó, tá tudo. Vou passar a tela aqui, tá tudo aqui, ó. Tem vídeo, tem texto, tem tudo, tudo. Inclusive as apresentações que eu coloquei em sala de aula lá, né, os PDFs de cada uma das apresentações. Material tem, o que não pode ter é preguiça. É isso. O trabalho pode ser entregue até o dia 25 de março, é o limite, que vão faltar poucos dias para fechar o controle acadêmico. Né? Eu vou espelhar as notas, a nota da unidade 1, a nota da unidade 3 vai ser a nota da unidade 2. Se tiver um caso ou outro de repositiva, porque a pessoa não conseguiu chegar, por algum problema, chegar ao objeto que eu estou pedindo aqui, a análise que eu estou pedindo, para análise simples. Simples, simples. Havia uma situação de censura na televisão, porque o jornalista âncora lá, quando chamou o repórter, cortou o repórter. Né? Testemunhou isso? Tem. Pega o caso, mostra lá, coloca o link, de onde surgiu, que dia foi, qual canal foi, e a sua opinião, na perspectiva dos autores que estão aqui. Eu não quero a opinião de vocês. A opinião de vocês, para mim, ela é importante desde que fundamentada por Maria Cristina Castilho Costa, Ariano Suassuna, Jacques Rancière. Nós trabalhamos diversos autores. Eu nem estou entrando profundamente no texto da Melanie Klein, que a gente trabalhou na aula passada, a questão da mensagem subliminar. Tá? Aqui no final tem um modelo de trabalho, tanto diurno quanto por noturno. Esqueçam o tema do trabalho que está ali, vão lá para o trabalho mesmo, para o modelo de trabalho. A primeira página lá é o trabalho que eu pedi no período passado. Não é para fazer aquilo lá, é para fazer o que eu estou pedindo aqui com relação à censura. Tá bom? É isso aí, tem tranquilidade para elaborar o trabalho. Tá? Se necessário, solicitem, eu faço uma interação online com vocês, se for necessário na segunda-feira, mas eu preferia que vocês tentassem de uma forma autônoma fazer esse trabalho. É simples, é simples. Um exemplo que vocês poderiam pegar, vamos no sentido inverso, fazer análise da música Cálice, de Chico Buarque. O que tem de construção estética na letra, e é uma música que foi executada na época do regime militar, não foi censurada, e é um sucesso do Chico Buarque cantado até hoje. Tocado até hoje por emissoras de rádio, enfim, ele canta nos seus shows, e sempre que temos alguma ameaça de democracia, essa música vem à tona. A questão da música, numa perspectiva estética também, Faroeste Caboclo, do Legião Urbana. Essa música, ela foi lançada, salvo engano, em 84. Eu estava começando no rádio em 84 ou 85, acho que foi 85. E anos finais da ditadura, estávamos sob o regime militar, e era uma transição, que o presidente era o José Sarney, né? Mas ele era um presidente de transição do regime militar para a abertura democrática, e essa foi uma das músicas censuradas. A execução dela foi proibida, mas como estávamos em transição, não teve como evitar. As emissoras de rádio, ainda assim, ousaram enfrentar o Dentel e tocaram. A rádio onde eu trabalhava, a FM, Rádio Cultura 2, FM, desse grupo aqui, ó. Deixa eu achar um jeito de mostrar para vocês aqui. Rádio 1020 AM, essa rádio aqui. Era a MFM. E nós tocávamos, tanto na AM quanto na FM, a música porque sentíamos que era justo. E Floresta Caboclo tem um monte de recados estéticos aí do Renato Russo para a sociedade da época, aquela sociedade conservadora. Então, assim, são essas situações, Erva Venenosa, por exemplo, uma música que era uma apologia à maconha, e o grupo Hanoi Hanoi gravou
fez sucesso, mas a censura proibiu a circulação. As emissoras de rádio ainda assim executaram. Depois a Rita Lee regravou Erva Venenosa. Nós temos diversas formas estéticas de análise aqui. Eu citei um caso para vocês, lá na unidade 1, antes de eu viajar para o México, da música No Mesmo Lugar, do João Neira Marciano, que na primeira versão eles colocavam um pobre qualquer, foi tirada de mim, e aí o João Paulo e Daniel vão lá e regravam, e colocam e trocam, com autorização do autor da música, o Alcinoves de Rossi, para mudar para Um Cara Qualquer Foi Tirada de Mim. Né? É uma alteração estética. Isso pode ser entendido como censura? Depende do ponto de vista. Né? Eu elogio muito o que a dupla fez, né? Porque tinha preconceito social, socioeconômico. E eles reduziram isso para atenuar a letra da música. Então vejam que tem assim, nós discutimos isso na unidade, principalmente na unidade 1, né? Quando a gente estudou as músicas. Mais um exemplo aqui, Vossa Excelência, do Titãs. Peguem a música, Vossa Excelência. Ela não é tocada, ela é gravada nos anos 90 e ela critica a corrupção frequente nesse país. Ora corrupção da direita, ora corrupção no berço da esquerda, nos governos todos, Bolsonaro, Lula, Dilma, corrupção reinou nesse país, seja qual for a corrente ideológica que estava por trás dos partidos que governaram o país. Eles vão lá e gravam Vossa Excelência. Talvez nenhum de vocês, ou poucos de vocês, tenham ouvido essa música, porque ela não entrou no circuito da indústria cultural. Por quê? Porque usa um palavrão, que é o FDP, que é filho da puta. Eles xingam os políticos e os juízes e os magistrados todos de FDP. Isso foi considerado agressivo. A não veiculação dessas músicas pelos jornais, pelas rádios, pode ser considerado censura. O Titãs tem um DVD gravado em Florianópolis, na Praia de Joaquina, um DVD maravilhoso, esse gravado, só não me engano, em 98, que a banda não canta, quem canta é o público. Ou seja, o público que é fã do Titãs escapou da censura. Que é uma forma de censura, não permitir a veiculação de uma música numa emissora de rádio em tempos de Estado Democrático de Direito. E eles cantaram, ou seja, não adiantou nada as TVs, as emissoras de rádio, não terem tocado essa música, porque quem gosta de rock, quem gosta da banda, conhece a música e faz questão de cantá-la em tempos de corrupção. É isso, minha gente. Quase meia hora, uma videoaula aqui, para explicar o trabalho que eu estou pedindo para vocês. Então, vejam que esse trabalho sobre censura que eu estou pedindo, eu estou ampliando ele, mas não deixem de ler o texto da Maria Cristina Castilho Costa sobre a censura à peça O Poço. É um texto que ali, a partir da página 5, 6, ele fica mais interessante, que ela vai primeiro apresentar o arquivo Miroel Silveira, se não me engano, lá da ECA, que recebeu os arquivos da ditadura, até que ela entra na peça. Né? Quando ela entra na peça, ela faz uma análise estética maravilhosa, porque ela é uma professora maravilhosa, viva, recém-aposentada, está aposentando agora lá na Escola de Comunicações e Artes da USP, onde está o curso de comunicação, é professora do curso de comunicação lá da USP, e é uma pessoa maravilhosa, e eu espero trazê-la para Campina Grande, ela e a Dulcitério, para um evento ainda esse ano, trazê-la para Campina Grande. Tá? Um abraço para vocês, façam um trabalho com tranquilidade, sem pressão, sem terrorismo, mas façam vocês o trabalho. Se esforcem para fazer aquele trabalho dentro do limite que cada um e cada uma de vocês tem. Vocês acabaram de chegar no ensino médio. Muitos e muitas de vocês não tiveram acesso a textos pesados, teóricos, como estão tendo agora, como é o caso aqui da disciplina. Eu sei compreender isso perfeitamente, e vocês me conhecem, o quanto que eu sou aberto. Olha a nossa unidade 1, que a gente fez uma roda de conversa. Infelizmente não deu para fazer roda de conversa na unidade 2,
porque eu adoeci 2 vezes, né? Um da cabeça e outro da garganta, e teve o carnaval no meio. E foi difícil fazer a roda de conversa com vocês na unidade 2, mas eu queria ter feito a roda de conversa com vocês na unidade 2. Então eu sou super aberto, super democrático, super flexível na minha percepção estética. Vocês podem pensar, e tem direito de pensar, nossa, Cláudio é opressor, Cláudio é ditador, Cláudio é nossa, né? Não, 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 não. Eu recebo o trabalho de vocês na boa. A única coisa que me chateia, e que me irrita, e que me tira do sério, é trabalho em que a pessoa faz plágio, tira texto pronto da internet, entrega como sendo dela, ou então vai lá e usa a inteligência artificial generativa lá para fazer o trabalho. Aí não, né? Aí é preguiça, né? Eu acho que quem faz isso tem que estar em qualquer outro lugar, menos no ensino superior. No ensino superior, público, sério como é o nosso da FCG, exige pensar. Vamos pensar e o que vocês colocarem para mim está certo. Para mim não existe certo ou errado no que vocês escrevem. Desde que vocês não extrapolem os direitos universais do homem, ou seja, os direitos humanos, como é a prova do Enem, está tudo bem. Extrapolou, tchau, também está reprovado, vai pagar disciplina de novo, ou então, de repente, até fazer outro curso. Esse não dá para fazer, não. Beijo para vocês, amo essas 2 turmas, eu sempre reitero para vocês o quanto essas turmas ingressantes são boas, vocês são bons, né? As conversas rendem e eu atendo na medida possível aquilo que vocês me pedem, né? Eu gravar essas aulas tem um fundamento, né? Porque alguém um dia pediu para mim, olha, para compreender melhor essa relação dos textos e do que tem que fazer, eu preciso do vídeo, então é por isso que eu faço esses vídeos, né? Atendendo às necessidades de vocês, tá bom? Vocês são sérios e sérias, vocês são lindos e lindas, vocês são maravilhosos e maravilhosas, tá? Fiquem com calma e período que vem a gente vai fazer uma disciplina tão gostosa, tão leve, tão levinha, chamada Práticas Educomunicativas de Editoração, e vocês vão me ajudar a fazer a primeira revista do nosso Centro de Humanidades, que é a Revista Feras, que é uma revista que vai receber os ingressantes de Educom, né, apresentando o que são os cursos de Arte Mídia e Educom na nossa unidade acadêmica de Arte Mídia. A gente vai se encontrar pelo menos mais 2 vezes, agora em editoração no próximo período, e comunicação ética e cidadania daqui um ano, lá 2026.2, a gente se encontra e aí acabou, né? Aí eu espero encontrar vocês só na colação de grau, tá bom? Um beijo, amo muito vocês, viu?